A maior goleada desde que começaram os pontos corridos. Sim. Olha como joga fácil esse time do Flamengo. Parabéns ao Flamengo, faz uma campanha espetacular. 8-0 no Vitória. Que apetite é esse Flamengo do Felipe Luiz que deu show. Não venham jogar no Maracanã contra o Flamengo. Não fica esperando todo mundo atrás da linha da bola, esperando, porque o time do Flamengo é muito bom. Vocês vão tomar de 8. E aí galera, beleza? Bora dar uma olhada nas reações do Galvão e da imprensa aí assustada com essa goleada do Flamengo, né? 8-0 pra cima do Vitória. Vamos ver o que eles falaram também, né, desse show do Flamengo e dos números impressionantes que o Flamengo tá tendo nesse Campeonato Brasileiro. Se você curtir, já deixa o like, inscrito no canal. Tamo junto, valeu, nóis, galera. Bora pro vídeo. O Flamengo é o primeiro, o Palmeiras é o segundo, o Cruzeiro é o terceiro. Grande campanha do Bahia com o Rogério Ceni, que é um grande treinador, que é o quarto colocado, mas tá ali um pouco mais separado nos pontos. Então, os dois primeiros jogaram hoje. Vocês sabem quantos gols saíram nesses dois jogos? 1, 2, 3? 11. 11 gols nesses dois jogos. Tem que respeitar, Mas o futebol brasileiro é uma realidade. respeitar os técnicos estrangeiros também. Agora é um técnico brasileiro, mas com formação europeia. O Felipe. O Lino fez o primeiro. O Pedro vai fazer o segundo. Muita gente sentiu falta do Pedro na seleção hoje. A Arrascaeta vai fazer o terceiro, quer ver? A bola tocada ali pelo meio. Olha como joga fácil esse time do Flamengo. Vai melhorando a cada dia, é ofensivo o tempo inteiro. A bola ajeitada, Arrasca de perna esquerda. O quarto gol, o Pedro vai fazer o segundo dele. Ancelotti, você convocou 5 centroavantes. Não tinha um jeitinho pro Pedro, não? Nenhum tem 1,90m. Pra mim, o Pedro é o melhor centroavante brasileiro. Aí quem é que faz o quinto gol? Olha lá, o Lino de novo, que é esse outro, que chegou agora, que é bom jogador. E um jogador que perdeu a titularidade por causa do Lino, o Luiz Araújo, que é bom jogador demais, vai fazer o sexto gol. Pá! Perna esquerda, ele bate forte. O Pedro vai fazer mais um, Ancelotti. Sétimo gol do Flamengo, o Pedro. Olha lá, esse é o centroavante. Não, ele fez 3 golaços, Faz gente. o pivô, não, e tem habilidade. Não, habilidade nesse gol. E agora vai ser pênalti. É uma maldade essa altura dar um pênalti. E o Bruno Henrique tem que deixar o dele. 8-0 pro Flamengo. É uma disparidade. 8-0. Ali está escrito a maior goleada do O técnico Brasileirão, do Vitória é o Carille, que já foi campeão brasileiro. que é especializado em fazer boas defesas. Tomou 8 hoje, vai complicado o torcedor lá do Vitória aceitar, né? É verdade. Porque contrata ele para fechar a casinha e tal. Está escrito maior goleada do Brasileirão. Sim, nesse Brasileirão, as maiores haviam sido Vasco 6-0 pro Santos e o próprio Flamengo 6-0 no Juventude. 6-0 Mas Juventude. esta é a maior desde que começaram os pontos corridos. A maior da história do Brasileirão de ponto corrido, 8-0. Olha só o que o Mauro falou. A maior goleada desde que começaram os pontos corridos. Sim. É bastante. Estamos Você falando sabe qual que é a maior? de 50 anos, É 40 uma anos. diferença. Não, sabe qual que é a maior? 2.000 pontos corridos, Você sabe desculpa. qual que é a maior? 2003, já estamos com Certo, 20 certo, tantos. certo. Não. Sabe qual que é a maior, Galvão? Fala. Corinthians 10, Tiradentes 1, em 1983, no Canindé. Mas Não eram pontos corridos. Não, Campeonato Brasileiro. Não, mas, Antes dos pontos se a gente corridos. for mais lá para trás, dá mais ainda. Não, né? não. As goleadas maiores. Não, ele falou depois dos pontos corridos. Antes dos 2003, pontos corridos, foi esse 10-1. Aí o coração corintiano. Aí o não Flamengo existiu. já tinha. O Flamengo já estava. Não, mas foi 0, foi É 10-1. um fato, é um fato. O Flamengo já estava com uma das maiores, 6-0 no Juventude, e o Santos em cima do. O Vasco em cima do Esse time Santos. Flamengo. Ah, Ele muitos faz o gols, meio campo, porque ele muitos tem um gols. ex-titular da seleção italiana, um ex-titular da seleção espanhola, um titular da seleção uruguaia, um titular da seleção uruguaia no banco, um titular da seleção chilena no banco, tudo num time só. Quer dizer, é realmente. No banco não, no mas- sofá, né, Galvão? Não é que a Glenda falou no sofá? A O Brigada Flamengo fala não é que banco. não tem um banco de reserva. Tão luxuoso É um que é um sofá sofá de reserva. Mas, deixa eu explicar uma coisa. Agora tem que entrar aqui para explicar. Depois vamos ouvir o presidente da CBF. Muito obrigado pela mensagem muito carinhosa mandada. Nós vamos ouvir já. Para deixar claro, parabéns ao Flamengo, faz uma campanha espetacular. Está aí junto com o Palmeiras, com o São Paulo. Aliás, são 3 times brigando pelo tetracampeonato, que seria o máximo da Libertadores. Os outros são
Então tem Flamengo, tem Palmeiras, tem São Paulo, tem o Santos da era do Pelé, o Grêmio, não estou esquecendo nenhum não, né? Que são os tricampeões. Então tá aí, e jogando futebol, meteu 8 agora. Gente, isso vai ser uma loucura lá em Salvador, o Vitória tomar de 8, não é uma coisa compreensível, não é uma coisa normal. O Flamengo joga maravilhosamente bem. O que me preocupa é as pessoas não se entenderem. Pode falar quem quiser. Eu falei que se continuasse desse jeito aí, ia ser uns 8, né? Eu acho que vai ser 8 mesmo, hein? Bobear passa, hein? Que loucura. O maior atropelo de um time de futebol no Campeonato Brasileiro dos últimos tempos. O maior atropelo. Assim, foi 7-0, mas os caras não passaram do meio campo. O Vitória não passou do meio campo. E, rapaziada, eu falei do Matheus Pereira, que fez o gol pra mim, considerado um dos gols mais bonitos do campeonato, mas o gol que o Pedro fez agora é sacanagem. O cara deu um elástico e cavou. Isso pra mim é o mais bonito do campeonato. Que isso, cara. Aprendam uma coisa, pessoal, pelo amor de Deus. Não venham jogar no Maracanã contra o Flamengo. Não venham jogar no Maracanã contra o Flamengo. Não fica esperando todo mundo atrás da linha da bola, esperando, porque o time do Flamengo é muito bom. Vocês vão tomar de 8. Tentem pelo menos marcar mano a mano, marcar alto, alguma coisa. Não deixe os caras ficar tocando para um lado e para o outro, porque os caras são muito bons. Cara, que máquina, meu irmão. Que máquina. É movimentação pra cacete, ataque a profundidade, ataque a espaço, posse de bola, chute de fora da área, bom de bola parada. Que loucura. 11 gols em plena segunda-feira para fechar a rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar muito sobre esses dois jogos, essa goleada incrível do Flamengo, 8-0 no Vitória. Que apetite é esse Flamengo do Filipe Luís, que deu show e homenageou esses 60 mil torcedores que lotaram o Maracanã na noite dessa segunda-feira. Eu tô aqui com Carlos Eduardo O Mansur para falar sobre essa segunda-feira de bons jogos no Campeonato Brasileiro, especialmente esse do Flamengo, uma goleada rara no Campeonato Brasileiro, especialmente nesse Campeonato Brasileiro, né, de 20, 15 anos para cá, que tem sido marcado por duelos muito mais equilibrados, menos goleadas discrepantes e menos, na teoria, né, Mansur, desnível técnico entre as equipes. Hoje foi um atropelo, uma das grandes exibições da história do Campeonato Brasileiro, um jogo para ficar na memória de qualquer torcedor do Flamengo, né? Porque o do Vitória hoje é uma noite para esquecer. Tudo bem, Mansur? Boa noite. Tudo bem, boa noite, Felipe. Filipes, né? É. Eu não me acostumo quando tem os dois aqui. Dá pra dar uma boa noite aos dois ao mesmo tempo. Boa noite a todo mundo que assiste o Troca. Bom, assim, é difícil encontrar o que falar, né, dessa goleada do Flamengo. Primeiro assim, é o tipo de jogo que a gente não tem vontade que termine, né? Porque a gente que gosta de futebol é uma exibição de futebol de absoluto primeiro nível. Evidente, não, claro, evidente que o torcedor do Vitória vira um suplício em dado momento, mas para o torcedor neutro, para quem acompanha o futebol de maneira neutra, não dá vontade que acabe. Eu peguei alguns números aqui que me chamam muita atenção. O primeiro deles, até a gente está consultando, não sei, pode ser que seja... Durante o programa a gente talvez tenha a resposta para isso que você vai dizer. Me chamou a atenção que o Flamengo entrou em... O que o Flamengo construiu é um elenco que a gente talvez não tenha, raramente viu no futebol brasileiro. Jogadores se reunirem, jogadores desse porte, ainda mais nessa era do jogo atual, em que os grandes talentos saem, enfim. O futebol ficou muito caro, uma série de questões. O Flamengo entrou em campo hoje com... quando o nosso continente ficou exportador, isso ficou mais raro ainda, o Flamengo entrou em campo com 6 jogadores titulares que já jogaram Copa do Mundo. Isso é muita coisa. Tem outro número que é muito impactante. Fui olhar a tabela agora, o Flamengo nesse momento tem 35 gols de saldo. Isso aí. O Flamengo marcou 44 gols e só sofreu 9. 35 gols de saldo. 35 é mais do que qualquer outro time do Campeonato Brasileiro tem de gols marcados. Total.
Muito também por conta da defesa, né, Mansur? Porque o Flamengo tem a melhor defesa do campeonato, com apenas 9 gols sofridos. E esse é o ponto impactante, assim. Quando você olha pro time do Felipe Luiz, muitas das grandes características desse time acontecem, apesar da grande qualidade técnica reunida, grande parte das qualidades desse time se exibem sem bola. Tá, então, rapaziada, as ações da imprensa e do Galvão falando aí desse show do Flamengo na 8x0, a maior goleada aí dos pontos corridos do Brasileirão. E o Flamengo tá passando por cima de todo mundo. Já é a terceira goleada do Flamengo nesse campeonato brasileiro. Já teve 4x0 contra o Corinthians, 6x0 contra o Juventude, agora 8x0 contra o Vitória. Então o Flamengo mais líder do que nunca aí, isolado, com o melhor ataque e tendo o melhor saldo de gols aí, sendo melhor que o ataque de todos os times brasileiros no Brasileirão também, né? Então, comenta aí se você acha já que o Flamengo vai praticamente campeão brasileiro, ou o Palmeiras aí que também tá perto e jogou muito bem contra o Sport, vai conseguir aí disputar com o Flamengo até o final, né? Comenta o que você achou das reações aí do Galvão e da imprensa. Se você curtiu, já deixa seu like, inscreve no canal. Tamo junto, valeu, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, rapaziada.